Estamos no ano de 1999. Eu me vejo sentado numa pequena capela humilde dentro do Hospital Militar Marcílio Dias. Era noite. O motivo que me levara até ali, o fato do meu pai estar internado e ainda por cima em coma. Eu lembro de ser um tempo difícil, mas importante para eu aprender a lapidar a minha fé. Estava buscando conforto no silêncio daquela capela, onde eu pudesse ouvir o eco das minhas orações, motivadas pela emoção do momento. Foi quando eu notei a presença de mais alguém. Olhei para trás e vi que entrava, aparentando estar com um peso enorme nos seus ombros. Era um jovem. E os meus olhos logo se desviaram para o seu rosto. Ele estava transtornado. Em silêncio, ele se dirige para o altar. E diante do grande crucifixo que estava na sua frente, começou a esboçar palavras. Não saía som, apenas movia sua boca, ao mesmo tempo em que lágrimas transbordavam de seus olhos. Então surge uma mulher. Era mais velha e assemelhava-se a ele. E ao tocar no ombro desse homem, ele se vira e a abraça. Apenas uma pergunta conseguira escapar. Por quê? Mãe e filho. É o tipo de imagem amplamente divulgada nas grandes redes. Uma mulher abraçando afetivamente uma criança, outras vezes um jovem, outras vezes uma mulher, eu também outras vezes abraçando um homem. O que há de comum nessa mensagem? O papel definitivo que a mulher assume ao se tornar mãe. Porém, muitas vezes ignoramos que, ao analisar a própria história da humanidade, a mulher passou a absorver, além desse papel biológico, outros grandes papéis. E se anteriormente a mulher desempenhava uma função social que somente era vista ao ser apresentada por ocasião da sua festa de 15 anos à debutante e mais tarde no seu aguardado casamento, porque senão ela poderia ficar para a titia, hoje temos a capacidade e o dever de olhar para essa figura presente com uma fortaleza cada vez maior. Durante minha vida, eu tive a sorte de me deparar com mulheres assim. Muito tempo antes da primeira mulher que povoou esse texto, aconteceu algo. Eu morava em Corumbá, uma cidade no interior de Mato Grosso do Sul. Eu estava na adolescência. Na ocasião, eu, como estudava e vivia no seio de um colégio católico salesiano, eu vivia a aspiração de me tornar sacerdote. Mas, para quem quisesse seguir esse caminho, os salesianos insistiam na realização de um teste vocacional, fora da cidade. Isto porque, caso aprovado, o aluno estudaria na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. Dentro do nosso grupo de jovens, tinha o Paulo. Ele chamou a nossa atenção pelo fato de dizer que ele não queria, desde o primeiro momento, ser padre. Estava indo fazer o teste apenas para aproveitar o passeio. A partir do começo da viagem, todas as nossas atitudes eram analisadas pelos padres. Desde o trajeto até a cidade de Araçatuba e depois voltando para Campo Grande por conta do número excessivo de candidatos. No final de 8 dias, recebemos das mãos do padre responsável uma carta na qual constava o resultado desse teste. Apelidada de carta de aprovação, a instrução que recebemos é que deveria ser entregue apenas aos pais ou responsáveis, ou seja, não deveria ser aberta por nós. Paulo abriu a carta
logo na viagem do retorno e descobriu antecipadamente que havia sido reprovado. Quanto a mim e ao meu irmão, tínhamos sido aprovados. E conforme eu contei no livro Tudo ao Mesmo Tempo Agora, meu pai optou por nenhum dos dois irem, pois não tinha como custear, o colégio interno para 2 filhos. E é justamente essa a imagem que me vem à cabeça. O momento em que a mãe do Paulo vai à minha casa, pois morava próximo, para pedir a nossa carta de aprovação, para que seu filho pudesse ser sacerdote. Minha mãe cedeu, pois via na mulher algo além daquele pedido, o que se confirmaria 1 ano depois. E, de fato, a mãe de Paulo já sabia que estava com câncer. Naquela época, com poucos avanços tecnológicos, a pobre mulher passara os seus últimos dias gritando de dor dentro de casa. Ouvíamos o seu grito por toda a vizinhança. Quando faleceu, algo descansava em sua mente. O seu filho estava encaminhado. Ou seja, na cabeça da pobre mulher enferma, a sua missão tinha chegado ao fim. Morreu, mas sendo mãe. Anos depois, em outro continente, me deparei com essa imagem forte. Eu estava com a minha família dirigindo um carro pelas aldeias portuguesas. O nosso objetivo era chegar a uma aldeia específica, de nome Matança, onde a tia da minha esposa estava passando alguns dias. Mas não achávamos nenhuma sinalização. Uma parada me chamou a atenção. Era uma mistura de padaria com lanchonete. Ali, poderia pedir algum tipo de orientação, alguma informação. Ainda me lembro entrando naquela lanchonete e perguntando em voz alta onde ficava a localidade chamada Matança. Parecia filme de faroeste. Todos pararam de fazer o que estavam fazendo. No momento da minha entrada, num silêncio absoluto, apenas a voz de um homem quebrou aquele jejum. Dizia: "Mamã, posso explicar para o moço?" Olho para o balcão, de onde partira aquela voz, e me deparo com um homem, ostentando uma aliança no dedo, gentilmente pedindo à senhora se podia explicar o caminho para mim. Respeito. Justamente aquele respeito, aquela dignidade, ao mesmo tempo imaginando a força que aquela mulher exercia para aquele filho, é algo que não sai da minha cabeça. Sem perceber, a imagem multiplicou-se em várias outras senhoras que assumem na família a posição de matriarcas. São pessoas às quais delegamos nossas dúvidas e ansiedades, na certeza de que vão nos orientar da melhor forma possível. Quem remete isso muito bem são as pessoas sexagenárias do Nordeste. Eu, particularmente, agradeço a existência de uma dessas tias. Ela não chega a ser do Nordeste, pobrezinha, mas é a minha incrível tia Almerinda. Até hoje, seus ensinamentos valem ouro. Outras vezes, o destino nos faz topar com pessoas assim dentro do ambiente de trabalho. Uma em particular ensinou-me aspectos fundamentais do magistério e principalmente na coordenação pedagógica. Alguns dos seus dizeres mais perfeitos: nada é simples, tudo é complexo. Ou, em muitas ocasiões, faça cara de paisagem, mas cara de paisagem consciente, absorvendo o que está acontecendo ao seu redor. Chama-se Maria Benildes, uma profissional magistral, como poucas que me deparei na vida, a qual tenho orgulho de ser seu amigo.
Ela é uma referência para muitos profissionais de educação na nossa cidade e que abraça a todos, não apenas como filhos, muito mais que isso, mas sempre procurando orientar. Com ela, fortaleci meu desejo de ser, a cada dia que passa, melhor naquilo que tanto abracei: ser professor. E ao citar essas mulheres, torna-se difícil pontuar uma missão. São várias missões que elas abarcam, graças à capacidade de estarem atentas aos lamentos dos seus filhos. Por mais íntimo que possa ser, delas provém o acolhimento e orientação necessárias para seguir a vida com segurança. Existe algo mágico que elas têm dentro de si e que custamos a ver ou ouvir. Eu volto à imagem da mulher abraçando fortemente o seu filho diante do crucifixo no altar da capela do Hospital Marcelo Dias. Naquele momento, aquele homem se torna menino e que precisava que a mulher exercesse sua função poderosa de mãe. E ouvi então a sua voz dizendo: porque tem que ser assim, filho. Deus quer. E Ele sempre reserva o melhor para nós. E falava isso mesmo sabendo da possibilidade de seu filho perder a sua esposa. Uma coisa que eu mesmo fiquei sem saber. Em todo caso, palavras sábias que funcionam igual ao colo de mãe. O melhor lugar do mundo para receber um abraço.